Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Nós aqui vamos iniciar uma série de mais algumas mensagens aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. A primeira mensagem dessa tarde está aqui, 1 Pedro, capítulo 4, nós vamos ler versículo 8 ao versículo 13. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se as coisas estranhas, se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Tema dessa palavra: duas atitudes ou ações que cobre uma multidão de pecados. Duas atitudes ou ações que cobre uma multidão de pecados. Em primeiro lugar aqui, o primeiro ponto aqui, demonstrar um ardente amor para com o seu próximo. Essa é a primeira atitude que vai cobrir uma multidão de pecados na sua vida e na minha vida. De que maneira então, né? O versículo 8 que fala, mas sobretudo tende ardente amor para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Agora eu pergunto, de que maneira você vai estar demonstrando esse ardente amor? Aqui a própria palavra fala, no versículo 8, a segunda parte, a parte B, fala o quê? O Senhor cobrirá a multidão de pecados quando você amar ao próximo, ao irmão. E também outra forma aqui de demonstrar esse amor é sendo hospitaleiros. Versículo 9 fala assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros. De que maneira vocês vão demonstrar esse ardente amor? Quando você recebe bem o irmão, quando você obedece essa palavra de Deus. Então nisso aí, segundo Deus, está demonstrando amor quando você é hospitaleiro, quando você consegue então entender que você agindo dessa forma para com seu irmão, você está agindo segundo a palavra do Senhor. Isso vai fazer com que multidão de pecados seus sejam cobertos. E de outra maneira também aqui é administrando aos outros o dom conforme Deus lhe concedeu. Versículo 10: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, pelo fato de demonstrar ardente amor uns para com os outros, aí ele mostra aqui que temos que ser hospitaleiros e também administrar o dom que você recebe de Deus. Então você vai estar demonstrando que você verdadeiramente está amando o seu irmão. Precisamos ser bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, conforme diz a palavra do Senhor aqui, Versículo 10, cada um administre aos outros como o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme, ou seja, as muitas formas da graça de Deus. Você vai ter o entendimento de Deus, de que maneira você vai estar agindo dessa forma, o dom que Deus tem te dado para atuar na casa de Deus, atuar no meio da igreja, correto? E outra forma também é transmitindo a palavra de Deus que nós recebemos. A palavra, versículo 11 fala o quê? Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Então a maneira de você demonstrar amor é quando você dedica à pregação da palavra. Isso aí, não sei se você já sabia disso, mas isso aí é uma maneira de você demonstrar o amor. Porque eu estou ensinando isso, correto? Transmitindo a palavra que nós recebemos de Deus. Por isso que eu digo, as mensagens que nós trazemos aqui, nós ficamos escolhendo a Deus, Deus nos orienta, Deus nos leva a certas mensagens. Hoje mesmo eu estava separando a mensagem aqui e eu já consegui anotar outros textos que eu vou poder entregar.
dando continuidade aqui, que o Senhor nos orienta, nos mostra dessas formas a palavra que Ele quer que leve para você, meu amado irmão, ser abençoado aí, do outro lado. Versículo 11, nós precisamos administrar segundo o poder de Deus, está falando aqui, ó, né? Administrar segundo o poder que Deus dá. Então, o poder, meu amado, de falar a palavra, a unção, não é seu, é Deus que dá. Assim como às vezes você ouve certos louvores ungidos, você sente a presença de Deus ali, que dali não pode atribuir a pessoa que está cantando, não. É o Espírito Santo de Deus que dá aquela graça, aquela unção, para que aquele louvor possa tocar no meu coração. Da mesma forma que a palavra. O Senhor precisa ser glorificado na forma que administramos o que Ele nos dá. Então tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus. É o Senhor que é exaltado. A graça é dele, o poder é dele, correto? E em tudo que fizermos, a glória é do Senhor. Então quando você está entregando a palavra de Deus, seja para um grupo maior, ou até com uma palavra que Deus te dá para entregar para alguém em particular, quando você está fazendo na dependência de Deus, no poder de Deus, você está demonstrando o amor para com aquelas pessoas que vão te ouvir. Correto, pessoal? E que maneira, a segunda maneira, eu falei duas, né? Eu falei aqui na mensagem, no início, o tema, que são duas atitudes ou ações que cobrem os dois pecados. A primeira é você demonstrar um ardente amor para com o seu irmão, correto? E o segundo ponto aqui, a segunda atitude é você ser um instrumento de Deus para salvar almas para Jesus. Quem que fala isso, Zé Carlos? Poderia perguntar. Tiago fala isso, capítulo 5, 19 a 20. Olha aqui. Irmãos, se alguém dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados sua. É você que está sendo usado por Deus para levar a palavra, para salvar aquela pessoa, para fazer aquela pessoa voltar para o caminho. Tiago está falando aqui agora, pelo Espírito Santo, que uma multidão de pecados seus serão perdoados. Mas é claro, a multidão sim. Meus amados, nós cometemos multidão de pecados que nós nem notamos. Por isso que Pedro fala e Tiago também fala aqui sobre a multidão de pecados. Quando você faz o quê? Quando você leva uma pessoa a Jesus. Quando alguém está se dizendo do caminho, que você fala a palavra e ele ouve a palavra da sua boca, ou se alguém que não conheceu ainda, mas você leva o evangelho, a palavra de Deus, quando você está salvando uma vida, diz a palavra, você está cobrindo uma multidão de pecados seus. Sabia disso? Está dizendo aqui. Então é isso, correto? Então é a segunda atitude que você toma ou ação para que os seus pecados sejam perdoados, é você evangelizar alguém. É você levar a palavra, de salvação para alguém. Deus está falando a palavra que você, multidão de pecados seus serão perdoados. Meus amados, e como é que nós vamos poder entrar no céu cheio de pecado? Não, nós vamos entrar no céu libertos, perdoados. Então quando você está envolvido nessa obra de Deus, você está em outra forma se preparando para entrar na glória. Eu vi alguém falar um dia desse que não está preocupado com galardão, ele quer só salvação. Agora eu pergunto, quando você não está preocupado com galardão, como no caso aqui, você está seguro? Será que você está seguro? Pensa nisso. Alguém fala, não estou preocupado com galardão, só com a minha salvação. Agora eu pergunto, a salvação ela é dinâmica. Cada ato, cada atitude minha que eu faço na obra, como Pedro fala aqui, Tiago fala também, eu estou o quê? Estou caminhando em direção à glória. Porque no céu não vai entrar pecado, correto? Concorda comigo? O céu é um lugar santo, é um lugar consagrado, é um lugar que só tem santidade. Como é que eu vou entrar no céu se estou cheio de pecados? E o que vai me ajudar ao Senhor perdoar a multidão de pecados meus? É quando eu estou amando meus irmãos, demonstrando amor para meus irmãos com atitude, e quando eu estou levando almas para conhecer Jesus. Por isso que eu digo, você nesse canal aqui vai ouvir coisas que você não ouve em qualquer lugar. Isso eu digo para a glória do nome de Jesus. Então você já está entendendo que você deve compartilhar essa palavra. Porque se você está vendo aqui coisas diferentes que você não viu ainda, você vai querer que o seu irmão, também seu amigo, o seu contato lá,
no WhatsApp ou outra rede social, receba também essa palavra. Amém, pessoal? Então, para concluir aqui, vamos aqui voltar para Pedro, 1 Pedro, né? Capítulo 4, e nós vamos ler as duas últimas referências para poder concluir. Olha bem, a conclusão da mensagem aqui, versículo 12 e 13. Amados, não estranhei a ardente prova, que vem sobre vós para vos tentar como se coisas estranhas acontecessem, não. Então, não devemos estranhar a prova. Não estranheis a prova, diz o apóstolo Pedro. E em segundo lugar, o que ele fala mais sobre isso? Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. Então a aprovação deve ser um motivo de alegria. Cada dificuldade de ser parte da vida por alguma razão, diversos motivos, você deve se alegrar. Porque agrada o Senhor quando você se alegra pelas aflições de Cristo e você está servindo a Jesus e seguindo o caminho de Jesus. Amém? Então, para concluir aqui, então, de que formas nós podemos, então, cobrir a multidão de pecados nossa? De que formas? Tendo ardente amor uns para com os outros, com o seu próximo. Em segundo lugar, você ser um instrumento de Deus para salvar almas. Multidão de pecados está sendo perdoado. E para concluir, você não deve estranhar a prova e também deve se alegrar nas provas pelas quais você e eu estamos passando. Amém? Então não se esqueça, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito no canal, hoje é o dia de se inscrever. A paz de Jesus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos.